Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, estamos muito agradecidos a Ti nesta noite, por mais uma vez podermos ter este privilégio tão bom, tão gostoso, de estar na Tua casa, de estarmos sentados nestes bancos duros, mas sabemos que este é um lugar de correção e o Senhor não tem preparado para nós aqui na terra, ó Senhor, lugares decentes, bem acolchoados, bem confortável, porque isto faria com que simplesmente nós, ó Pai, nunca procurássemos melhorar a nossa situação. Por isso, Tu não nos dás tapinha em nossas costas, nem passa a mão em nossa cabeça. Tu és um Deus justo, santo e bom, e que exige de nós aquilo que Tu sabes que nós podemos dar. Tu exiges dos Teus filhos os frutos que Tu sabes que eles, como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas da vida, podem dar o fruto na estação própria. Então aqui estamos, Pai, para sermos corrigidos por Ti. Aqui estamos para sermos abençoados, disciplinados, corrigidos, redarguidos, ó Senhor. Estamos aqui para ouvir Tua voz. E pedimos que o Senhor nos fale através de Tua palavra. E que mais uma vez possamos aprender do Espírito Santo como devemos nos comportar enquanto estivermos nestes corpos de morte e nesta terra tão pecaminosa. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados. Agradecemos-te pela vida, pela saúde que temos. Possa ser que algum de nós estejamos com alguma enfermidade em nossos corpos, mas, Pai, se é nos nossos corpos, não teremos nenhum problema. Precisamos que a nossa alma e o nosso espírito esteja cada dia santo, limpo, purificado de toda mancha, de toda culpa diante do Senhor. Sabemos que este corpo mortal um dia terá que descer à sepultura, terá que descer à cova. Mas, Pai, este homem do lado de fora está a cada dia, esta mulher de fora está a cada dia ficando mais velho, mais velha, mais enrugado, mais cheio de tristeza e de problemas e de lutas a enfrentar, e também estamos morrendo a cada dia. Mas o homem interior, este homem, este ser espiritual que somos, onde através da nossa alma temos este contato com Deus vivo, este ser interior está a cada dia se renovando e a cada dia se aproximando mais daquele que é a nossa vida. Então, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos ajude a compreender este mistério que para o mundo não é nada, mas que para nós é tudo, porque disto depende o nosso destino eterno, a nossa vida eterna. E como os demais não têm esperança de vida eterna, para eles isso não é importante. Mas nós sabemos disto, que há um céu para se ganhar e há um inferno para nos livrarmos dele. E temos vindo aqui para aprendermos estas coisas. Pedimos que o Senhor perdoe-nos em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, em tudo aquilo que fazemos, ou pensamos, ou agimos, que não é de acordo com a vontade do Senhor. E que, mais uma vez, o Senhor não olhe para nós, mas olhe através do sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, para que assim possamos ser branqueados, de tornar brancos como a lã, como a neve. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a todos. No nome do Senhor, que a sua graça esteja com cada um de vocês, né? Cada um de nós, tanto os irmãos aqui que estão presentes, quanto as pessoas que estão ouvindo pela internet. Nós vamos nos colocar de pé nesse instante e vamos ler as Escrituras em Efésios capítulo 6 de Efésios, e vamos ler a partir do versículo 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, agradecemos-te neste instante mais uma vez. Ouça, ó Pai, o rogo, o clamor oculto, o pedido que há em cada alma nesse instante. Tu conheces as nossas necessidades, sabe do que nós mais necessitamos agora para enfrentarmos esta batalha tão tremenda que se desenvolve na terra, e que isto de uma certa forma vem até nós, e que isto vem até a nossa mente, onde é travada a maior batalha jamais pelejada. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que a compreensão daquilo que é correto, que a justiça divina possa vir até nós, tornando-nos pessoas justas, conhecedores da verdade, tendo o entendimento correto, a decisão correta, que só pode vir daquele que conhece todas as coisas. No nome de Jesus nós te imploramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bem, estamos neste culto, com o culto de número 11, é o culto de número 11, com a série, dentro da série, o livro de Josué. E estamos fazendo sempre algumas leituras entre o livro de Efésios e o livro de Josué, para entendermos melhor a nossa posição, onde estamos, ou se já estamos em posição ou não, porque não sou eu que posso dizer para você se você está na posição que você deve ficar. Não é você, como pessoas mais santo, ou mais isto ou mais aquilo, que pode dizer que o irmão ou irmã, ou sua esposa, ou esposo, ou filho, ou seja o que for, tem alcançado a posição que se deve alcançar. Cada um de nós, individualmente, precisamos conhecer aquilo que somos e quem somos. Senão você não sabe por que somos, por que está aqui, qual é o propósito da sua vida aqui na Terra. Porque é muito pobre, é muito fraco, muito pequeno o entendimento que o ser humano tem de si mesmo, Quando muitos pensam que estão aqui por um acaso, por uma obra do destino, apenas isto, por uma casualidade, e estudar a cada um, pensar qualquer coisa, não é? Levantar qualquer suspeita, qualquer crítica, qualquer assunto, e todas as vezes que o homem começar a questionar a sua própria existência, ele será levado para a razão, para o óbvio, para o arrazoamento, e isto distanciará da linha do Espírito, o distanciará daquilo que é a vontade de Deus para a vida da pessoa. Primeiro, se temos que cingir nosso entendimento, cingir trata de cobrir, de amarrar bem, de atar aquilo, e temos que estar cingidos nossos entendimentos, né, com a verdade. E uma vez que você cingir o seu entendimento com a verdade, você não dará lugar a nenhuma outra coisa mais, nenhuma sombra de dúvida, nenhum arrazoamento. Nada pode tirar um filho de Deus do caminho correto, do caminho da verdade, da busca pela verdade, do aperfeiçoamento a cada dia,
através de uma transformação, uma vez que o Deus perfeito fez uma obra perfeita para cada um de nós. Mas esta obra perfeita nós vamos alcançando-a individualmente à medida que vamos avançando, que vamos prosseguindo, que vamos dando passo após passo. E cada vez que você compreende um pouquinho sobre a verdade, cada vez que você aprende sobre o plano de Deus, você vai a cada dia se posicionando, procurando o seu lugar, procurando se colocar no seu lugar. É aquela coisa, você encontra o seu desconfiômetro. Tem pessoas que não sabem o seu lugar. É como um menino enxerido que não sabe o seu lugar. Então, fala qualquer coisa, entra no meio da conversa dos adultos e faz isto e faz aquilo, e entra no lugar que não é convidado. Então, isto é pessoas que não têm aquela forma de desconfiar de si mesmo e dizer, puxa, não fui convidado para estar aqui, puxa, não me chamaram para falar tal coisa, não fui chamado para opinar a isto, vem? Então, quando um filho de Deus encontra a sua posição e ele descobre quem ele é, então ele terá esse desconfiômetro. E sabe o que o mensageiro de Deus disse? Ele disse, a noiva, a igreja, terá o assim diz o Senhor, ou ficará quieta. Isso quer dizer, ou você falará a verdade, porque se ter o assim diz o Senhor, isso quer dizer, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, não o que eu acho que eu deva ter. Ter o assim diz o Senhor é você ter o verdadeiro conhecimento daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pede. Se Deus exigiu algo em sua palavra e você cumpre aquilo, você transmite aquilo, você fala sobre aquilo, não é sua própria ideia, seu próprio pensamento, seu próprio desejo. Você estará levando adiante o que Deus quer. A igreja terá o assim diz o Senhor, ou ela ficará quieta. Se você não sabe de algo, você diz eu não sei. Se você não sabe responder, você diz isso não é comigo. Se você não lembra da resposta, você diz olha, eu não posso opinar sobre isto. Aquilo que Paulo fazia. Quando ele tinha certeza da vontade de Deus sobre o assunto, ele dizia, fala o Senhor, não eu. Não eu. Agora, se você quer o meu parecer pessoal como amigo, não é? Como esposo, como esposa, eu acho que deveria ser assim, mas isso não quer dizer que seja o absoluto, é o que eu penso, mas acima do que eu penso, tem que estar o que Deus diz. E para isto, precisamos entender a nossa posição. E para entendermos a posição, nada melhor do que você conhecer o como Deus trabalhou através do povo de Israel, levando-os do Egito até a terra da promessa, levantando dois ministérios principais, o ministério de Moisés e o ministério de Josué, um para tirar o povo da escravidão e outro para introduzir o povo na terra da promessa. Isto está se repetindo nesses últimos dias, quando Deus outra vez levantou uma era efesiana, onde o livro de Efésios agora repete-se o que aconteceu no livro de Josué. O livro de Josué é o livro de redenção do Antigo Testamento. E o livro de Efésios é o nosso livro de redenção dentro do Novo Testamento. E para que você entenda como o plano de Deus da redenção da humanidade ou dos seus filhos aconteceu ou se desenvolveu, Deus então, através do profeta Paulo, no livro de Josué, te leva para antes da fundação do mundo, mostrando que lá você foi elegido e escolhido em Deus mesmo. Segundo o beneplácito, segundo o conselho de sua própria vontade, ele nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Quando você descobre isto, então você descobre a sua predestinação. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Eleição e predestinação. Um mostrou a tua eleição e o outro mostra a tua predestinação. Você saiu daqui e como a eternidade, ela não é uma linha que segue. Não, senhores, a eternidade é como um círculo. Você sai de Deus e volta para Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Sair de Deus e volto para Deus. Todos os filhos, todas as sementes de Deus saíram de Deus, regressarão para Deus outra vez. A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Então, meus amigos, eu gostaria de ler para vocês algo que ficou do culto passado, na mensagem Israel no Egito. No parágrafo 50, o mensageiro de Deus ensinou assim naquele culto. Agora, nós temos que vir à doutrina completa.
porque não nos interessa parte da doutrina. Olha, doutrina é forma de crer. Quando as pessoas perguntam qual é a doutrina da sua igreja, e as pessoas perguntam, na tua igreja tem doutrina? E eu fico incrível como eles conseguem fazer determinadas perguntas. Eles não sabem o que é doutrina. Eles pensam que doutrina é forma de vestir, eles pensam que doutrina é algo como um cabelo, roupas, comidas e bebidas. Isso se trata de usos e costumes que são mostrados, a boa maneira de viver daqueles que têm feito uma aceitação ou que de bom grado têm dado boas-vindas à palavra da verdade e estão dispostos a sacrificar seus próprios desejos, ou os desejos de sua carne, suas vontades. Então, doutrina é aquilo que eles creem. E por eles creem assim, então eles procurarão viver de acordo com aquilo que creem. Aquilo que você veste ou deixa de vestir, o que você faz ou deixa de fazer, isso não é doutrina. Isto são normas, são preceitos, são ordenanças, são, vamos dizer assim, a vida prática, o praticar a verdade. Agora, quando se trata de doutrina, está se falando da forma que você crê. Então, doutrina. O que é uma doutrina? Pois bem, existem 3 doutrinas principais nas Escrituras. E sem essas 3 doutrinas estarem bem alinhadas, não tem como as pessoas estarem no caminho correto. A primeira doutrina. Jesus nos apresentou essas 3 coisas, essas 3 ordenanças, que são batismo, santa ceia e lava-pés. Isto são doutrinas. Essas 3 coisas, sem essas 3 coisas corretamente alinhadas, o homem não pode dizer que está seguindo a palavra de Deus. Jesus disse a respeito do batismo: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isto é doutrina. A respeito da ceia, Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em si mesmo. Não tem parte comigo. O lava-pés, ele disse: se não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Isto são doutrina. Agora, exatamente essas 3 coisas, aqueles que dizem que seguem a palavra não a praticam corretamente. Porque como essa doutrina do batismo, Jesus exigiu, pediu, orientou que o batismo fosse realizado em um nome. E este nome é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é Mateus 28:19. Pois bem, quando se chega em Atos 2:38, este nome é apresentado à igreja, porque as pessoas quiseram saber como fazer, que faremos, varões e irmãos, e Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Agora, por que, Pedro, você me diz isto? Por que tu me diz isto? Porque Pedro sabia qual era o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro sabia que Pai não é o nome, Filho não é o nome, Espírito Santo não é um nome. Pai é um título, como você é pai, como eu sou pai, e esse não é meu nome. Filho é um título, como eu sou filho, você também é filho, mas esse não é um nome. Espírito Santo também não é o nome, Espírito Santo é o que ele é, Deus é o Espírito Santo. Como você é um homem, como você é uma mulher, como você é um ser humano, isso não é teu nome. Isto mostra quem você é. Agora, foi te dado um nome, e é por esse nome que você é conhecido. E Deus tem um nome com relação à humanidade. E este nome se deu, foi conhecido através de seu filho. E o filho disse: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E outra vez, eu vim em nome de meu Pai. E você sabe que tudo isso está com o nome Jesus. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse: o Espírito Santo será enviado em meu nome. Por isso que quando se exigiu um nome para ser invocado no batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos, tendo a revelação sobre isto, todos os batismos realizados na igreja primitiva, até por volta do ano 100, era em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos todas as citações sobre isto, das antigas enciclopédias britânicas, ou seja, o que for, de todas as línguas e diaglotes que se possa encontrar, que provam que os batismos eram realizados em nome do Senhor Jesus, e que isto só foi
mudado para os títulos, ao invés do nome, batizaram nos títulos, só depois que a Igreja Católica instituiu, estabeleceu a doutrina das 3 pessoas distintas, no ano 325. Os religiosos sabem disso, mas eles não podem ensinar isto para as pessoas, porque eles terão que admitir que durante tanto tempo estão ensinando errado, estão batizando errado, estão conduzindo errado, e sobre eles se cumpre as escrituras que Jesus disse, são guias cegos guiando outros cegos. Isto é doutrina. Isto é doutrina. Pois bem, deixe-me continuar. Eu apenas falei estas coisas para vos lembrar porque o profeta de Deus aqui está nos dizendo que temos que seguir a doutrina completa. Ele disse, temos que vir, não é, a doutrina completa. Eu gosto dos velhos serviços de gritos, os velhos cultos, não é, de gritar e tudo se alegrar. Todos nós, bem? Somente apalpamos nossas mãos e batemos palmas e gritamos e temos um bom tempo. Ter grandes e poderosos serviços e coisas e fazer tudo isto. Mas espere. Então, quando o tempo do rapto vem, você não sabe onde está parado. Porque gritaram tanto, pularam tanto, se importaram só com avivamentos e gritos e se alegrarem, mas nunca ficaram quietos para aprender sobre a posição, para se posicionarem. Por isso o profeta disse, temos que vir a doutrina completa. Gostamos dos velhos serviços, de pular, gritar, nos alegrarmos, mas espere um pouco. Quando chegar o momento do rapto, você não vai saber onde está parado. Isso quer dizer, você não aprendeu sobre como se posicionar em Cristo. Você não aprendeu como se estabelecer neste caminho. Bem? Você não sabe onde está parado. Voltemos e encontremos isto. Encontremos o que está fazendo, o que está para nós fazermos. Temos que voltar à fundação para ver onde estamos. Amém? Temos que voltar à fundação, quer dizer, à base doutrinária para ver por onde estamos caminhando. Bem, este sermão de hoje, este ensinamento que estamos tendo nesse culto, eu gostaria de colocar um título sobre ele, Pondo Pegadas na Terra. Pondo Pegadas na Terra. Eu sei que o título é um pouquinho diferente da leitura que nós fizemos. Lá onde nós lemos em Efésios, está tratando sobre a armadura de Deus e mostrando que é uma batalha que tem que ser enfrentada. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois bem, pondo pegadas na terra. Como é e por quê? O que acontece quando você põe pegadas na terra? Isto é algo simbólico que estamos falando. Mas você sabe, se alguém seguiu na sua frente em algum lugar, e você conhece aquele rastro, você diz, meu pai passou por aqui, por esse caminho. Olha, ele foi por este lado. Passou gente por aqui. Porque você descobre que ali tem pegadas, tem pisadas. E sempre falam dos rastros na areia do tempo. Você olha para o linguajar bíblico, as cartas de Paulo, os escritos antigos sobre a história da igreja, o que aconteceu com os nossos antepassados, os irmãos que, filhos de Deus, aqueles que deram suas vidas pela fé que abraçaram, e você sabe, eles deixaram rastros. Que rastros são estes? Seu testemunho, sua vida. Eles morreram, seus sangue foram derramados por amor à palavra que eles criam. Então, eles deixaram pisadas que hoje nós podemos seguir estas pisadas. E Paulo disse, o que é que Paulo disse? Sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Com isto, Paulo estava dizendo, onde Jesus pisou, eu estou pisando. Então, vocês poderão vir atrás seguindo. Todos nós estaremos seguindo a um só, o Senhor Jesus Cristo. Vem? Mas quando se trata da nossa posição, estamos falando hoje do nosso tempo presente, de como estamos nós na nossa fé. E você sabe que dentro desta linha de pensamento sobre o livro de Josué, estamos aprendendo em deixar o Egito, terminar a trajetória de experiência no deserto, cruzar o rio Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, entrar na terra da promessa, possuir a promessa, que é o que para nós? O Espírito Santo. Canaã representa o Espírito Santo.
Canaã para a igreja noiva, hoje significa o Espírito Santo. Pois bem, isso está bem estabelecido. Então eu quero que vocês voltem comigo mais uma vez para o livro do grande general de guerra Josué, no Antigo Testamento, que está depois de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés. Então vem o livro de Josué. E vamos reler aqui mais 2 versículos, rapidamente, para que você entenda por que você tem que pôr pegadas na terra. Josué capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés. Vamos ler isto junto, você que está aí com a sua Bíblia. E quem não tiver, você pode repetir. São poucas palavras. Olha, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Outra vez. Isso é uma promessa para nós. Olha, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém. Pois bem, meus irmãos, observem bem essas coisas que você acabou de ler aqui. Isto que Deus disse para Josué, ele tinha prometido também a Moisés. E você sabe que Abraão, quando ele saiu de Ur dos caldeus, lembre-se que Deus não chamou Abraão porque ele era a melhor pessoa, porque ele era um destaque. Ele não era um cristão que tinha todo o conhecimento da verdade. Deus predestinou aquele homem. Ele não sabia disso, como você não sabia quando você nasceu, quando era um garotinho, quando era um adolescente, que você tinha um chamado. E quando eu digo você tem um chamado, eu não estou te enganando, dizendo que Deus vai trabalhar através de você, vai te fazer um grande pregador, vai te fazer um grande homem, uma grande mulher. Quando eu digo que você tem um chamado, é porque esse chamado foi antes da fundação do mundo. E ele nos chamou para sermos dele. Você é meu filho, você é minha filha. Não queira mais do que isso. Não existe maior dádiva do que esta. Você ter sido escolhido entre todos os demais para ser participante da natureza divina. Então, quando Deus chamou Abraão e lhe deu esta promessa, você sabe, Abraão estava no meio dos pagãos, na cidade de Ur dos caldeus. E quando Deus chamou aquele homem, disse: separa-te de tudo. Separa-te de tudo. Bem, ele foi dito: olha, Abraão, separa-te de tudo, separa-te dos teus amigos, separa da tua parentela. Mas é difícil você separar dos parentes. E parece que, como um estorvo na vida de Abraão, ali estava seu velho pai. E ele pensou: eu não posso deixar meu pai de lado, eu não posso abandonar, já está em idade avançada, eu não posso fazer isto com ele, eu tenho que levá-lo junto. E tinha também seu sobrinho, que de alguma forma parece que dependia dele. Só lendo a história outra vez para você lembrar disto. Por que será que ele teve que levar também seu sobrinho Ló? Mas eu sei, quando você começa a ler nas Escrituras, você descobre que Deus não pôde tratar com Abraão enquanto o velho Terá não morresse e fosse sepultado, e saiu aquele peso das costas de Abraão, mas ainda ficou Ló, e o chamado era para Abraão somente. Enquanto não houve a separação agora entre Ló e Abraão, e Ló seguiu seu próprio caminho, foi que Elohim pôde ir e conversar cara a cara com Abraão nos carvalhais de Mamré e lhe dar a promessa do filho. Isso significa para mim e você que enquanto houver algum apego, não importa com que ou com quem, enquanto houver qualquer apego seu, nosso, com as coisas desta vida, seja mulher, filho, filhas, parentes e amigos, qualquer coisa que atrapalhe tua caminhada, enquanto houver, Deus não pode te dar a promessa ou te dar a possessão daquilo que ele prometeu. Por isso Jesus disse: quem não estiver disposto a deixar tudo de lado, e você sabe o que ele cita, o tudo,
não é digno de ser meu discípulo, porque Deus não aceita que você fique em meio termo. Eu vou ou não vou, faço um pouquinho aqui, mas depois retorno ali. Quer dizer, eu sei que isto é verdade, cumpro uma parte, mas por causa do comprometimento com amigos, com firma, com trabalho, com parentes, com vizinho, com amigo, daqui a pouco está você fazendo coisas erradas, admitindo coisas erradas, ou seja o que for. Enquanto não houver total desapego, Deus não pode te fazer participante daquilo que Ele prometeu para cada um da sua semente. Vamos ver isso aqui nas Escrituras mais um pouquinho. Observe isto. Continuando, o versículo 4 aqui diz assim, olha: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Pois bem, foi dito no outro versículo: levanta-te, percorre a terra. Isso quer dizer, caminha, anda. Essa terra no seu comprimento e na sua largura, eu te dei ela. Bem, essas foram as palavras, isto que eu acabei de me citar. Eu falei de Abraão e disse o que Deus falou aqui, li o que Deus falou para Josué, e quero lembrar o que Deus disse para Abraão antes desse acontecimento aqui com Josué, antes de Israel estar no Egito aprisionado, antes de tudo aquilo, antes de Isaac, antes de Jacó. Deus disse para Abraão: Abraão, levanta-te e percorre esta terra. E Abraão estava como peregrino, dando volta para lá, morando um pouco aqui, habitando em tendas, morando outro pouco ali. Deus diz: percorre tudo isto. Esta terra, no seu comprimento e na sua largura, tudo eu te darei. Então aquilo foi uma promessa que Deus deu para Abraão, para ele e para a sua descendência. Transcorreu todos aqueles anos, vocês conhecem, gerou Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, vieram os 400 e tantos anos de escravidão no Egito. Então Moisés vai e tira o povo, passaram 40 anos peregrinando, agora eles já estão para entrar na terra, e Deus agora está reavivando aquela promessa no coração de Josué, dizendo: aonde você pisar, isto é teu. Aonde esse povo pisar, isto eu tenho te dado. Por isso, meus irmãos, você tem que pisar, e pisar, e pisar, pondo então pegadas na terra. Não adianta você ficar de longe assim dizendo: mas que coisa bonita, a terra é muito boa. Meu Deus, que Deus bom, olha que terra bonita, uma terra que emana leite e mel. Estamos tratando de que agora? Estamos falando do Espírito Santo. Como é bom o Espírito Santo. Veja, a pessoa pode ter uma vida abençoada, uma vida pautada pela verdade. Agora, o que será, como se pode obter este Espírito Santo, que é a nossa terra prometida? A nossa terra prometida não é novos céus e nova terra onde habita a justiça. A nossa terra prometida não é o céu. A nossa terra prometida hoje é o Espírito Santo. E é nesse Espírito Santo que você tem que ir conquistando a cada dia. Por isso eu preciso ler para vocês o que ensinou o mensageiro de Deus a respeito disto. Na mensagem Por quê? O sermão que ele pregou com esse título, Por quê? Ele disse assim: tome as coisas de Deus a sério. Tome as coisas de Deus a sério. Não fique só na imaginação. Deus prometeu isso na Escritura, eu creio que a palavra de Deus é a verdade e tal. Tome as coisas de Deus a sério. Porque se você toma as coisas de Deus a sério, você fará como aquele filho obediente que você diz: não quebre, não toque, eu não quero que você toque aí. É bonito, não é? É atraente. Parece que a curiosidade é tanta que você quer pegar, mexer no botão. Não pode mexer nisso. Porque se você mexer, vai ser castigado. Mas, como você não tem palavra, como você tem um coração, eu não sei que tipo de coração é um coração tão amoroso, sabe? Que mesmo você sabendo que aquilo é errado, mesmo você sabendo que a pessoa quebrantou aquilo, mas você trata com todo amor e carinho. Isso não é amor. Isso é estragar. Isso é estrago, não é? Isso é estrago. Você ama e aquele amor, ele precisa ser corretivo. E se você diz: não faça, porque eu não apoio tal feito,
E se aquilo for feito, então você não deve apoiar. Ajude no que for necessário, mas você não pode dar o seu aval como se aquele erro fosse algo que você estivesse assinando embaixo. O menino fica como diz o menino, sem vergonha, porque na realidade ele nunca cora sua face. Você diz, não faça, não, ele vai e apronta, quebrou, fazer o quê, né? Lá vem com balinha quando chega do serviço. Então isso quer dizer que ele não te levará a sério nunca. Ele não vai te levar a sério. Agora, quando ele te leva a sério, você também o leva a sério. E o pior, sabe, lembrando deste fato simples que acontece na nossa vida cotidiana, aquele moço, aquela moça, ela vai crescendo e não tomará tuas palavras a sério. E você também já não toma, porque você nunca o levou a sério. Quando há esta correspondência, o que o papai fala, o que a mamãe fala, eu devo tomar isto como exemplo, como o melhor para mim, como conselho, então esta criança, este ser, viverá de uma forma que você, como um pai ou mãe, como um chefe de família, você então verá a mudança naquela pessoa. Por ele não fazer, por ele cumprir sua palavra, você o tratará então com mais disposição, com mais responsabilidade, o respeitará mais porque sabe que aquela pessoa cresce cuidando dos negócios do pai, cuidando dos negócios da família, e é um crescimento mútuo, junto. Isso quer dizer levar-se a sério, esta vida cotidiana entre pessoas, entre família. Agora, quando se trata da família de Deus, se você não leva Deus a sério, então não queira que Deus então cumpra a sua palavra sobre a sua vida. Porque ele sabe que você não merece aquilo. Ele sabe que você fará o quê com aquilo que ele te der. Queremos as bênçãos, queremos que Deus nos ajude, queremos que Deus nos cure, queremos que Deus nos liberte, mas, no entanto, não levamos sua palavra a sério. O que ele diz, isto é proibido, você faz. O que ele diz, não gosto disso, você faz, como se não tivesse nada a ver a vontade de Deus, e depois queremos que ele trabalhe conosco, como ele disse na sua palavra. Olhe, não pense que foi à toa que no ano de 1964 o mensageiro de Deus reuniu todas aquelas pessoas e pregou aquele sermão, um julgamento. E disse do mesmo jeito que aconteceu no passado. O julgamento que o Filho de Deus teve não foi um julgamento justo. E isso tem vindo agora à tona nesses últimos dias e ele precisa ter um julgamento justo hoje. E ali um homem só fez todos os papéis necessários que pode acontecer em um julgamento. E ali foi as testemunhas do lado acusativo que acusa Deus e diz a sua palavra não é verdade, porque ele disse que me curava e eu não estou curado. Não é? E foi ali o senhor incrédulo para testificar, foi ali o senhor impaciente também para testificar contra Deus. Foram três dele. Foi também o cético, não é? Aquele que não acredita em nada. E cada um deu o seu testemunho e disse, eu li nas escrituras que se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu estava doente, estava acabado daquele jeito, e eu criei que era verdade, fui lá, pedi que orasse por mim, estou pior do que antes. Foram três para acusar, e depois e depois Satanás, o acusador, representando o advogado, como dizem, o promotor, a promotoria, e disse, vejam diante de vocês, tudo que está aqui escrito nessas escrituras, isso não é verdade, porque isso não acontece como diz que aconteceria. É isto o que rola hoje em dia, viu? Bem, mas quando chegou o momento da testemunha de defesa, a testemunha de defesa que é o próprio Espírito Santo, então ali foi dada toda a testificação e foi dito em primeiro lugar, este que fez a acusação, este que fez o papel de acusação, ele simplesmente leu tudo, mostrou tudo dentro das Escrituras, mas ele colocou um acréscimo nisto ou tirou alguma parte disto. Foi assim desde o começo, lá no início, com Eva, porque eu prometi fazer isto, mas se você fizer sua parte. Deus não pode ser chamado de mentiroso. Deus prometeu nos dar a sua palavra, a sua promessa, a sua libertação, mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora, se de alguma forma eu desejar algo de Deus, você desejar algo do Senhor,
E Senhor, eu estou com esse problema, e de alguma forma eu fiz isso e aquilo, e acometi uma enfermidade sobre mim, uma opressão, ou isso e aquilo, me liberta, Senhor. Então você vai, recebe cura, você vai, recebe unção com azeite e tal, daí a pouco você se livrou daquilo. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus já foi muito claro: vai e não peques mais. Por que, Senhor? Eu estou livre. Porque se você continuar pecando, não levar a minha palavra a sério, vai te acontecer uma coisa pior. Então, quando acontecer a coisa pior, não quero dizer, tá vendo? Deus disse que me livrava e não me livrou. Por que será que não livrou? Porque você foi e continua a mesma vida, continua do mesmo jeito, tão incrédulo como antes, então teu estado será pior do que o primeiro. Deixe-me continuar lendo aqui. Mensagem por quê? Irmão Bruno disse: tome as coisas de Deus a sério. Quando você toma as coisas a sério, Deus fará o mesmo. Ele fará o mesmo com você. Tudo depende de você agora. Simplesmente reclame essas promessas para você. O que é difícil para nós? Daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Se Deus deu para uma pessoa, se uma pessoa pode testificar da palavra e dizer: eu fui abençoado com isto, por que você não pode? Por que nós não podemos? Deixe-me ler mais um pouco aqui, que o profeta ensinou na mensagem Jeová Jirê, segunda parte. Isto ainda, pelo menos nesse instante que eu falo isso para vocês, esse sermão não está traduzido ainda para a nossa língua. Talvez, quando for traduzido, receberá o título Deus proverá, ou Jeová proverá. Mas no original inglês é Jeová Jirê, segunda parte. O profeta de Deus disse: assim é como fazemos com esta Bíblia. Tão logo que cheguemos a ser cristãos, cheios com o Espírito Santo. Você sabe o que é uma pessoa cheia com o Espírito Santo? É uma pessoa cheia da palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é porque ela jejua todo dia, apesar que isso é muito bom. Não é porque ela ora dia e noite, isto é muito bom. Não é porque ela fala em língua, é muito bom ter este dom. Não, senhores, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está com a palavra. Com a palavra. É a evidência de ter o Espírito Santo. É ter a compreensão verdadeira da palavra de Deus. Jesus nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, você ia gritar e falar em língua. Mas quando o Espírito Santo vem, você pode falar em língua. Mas quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse: quando ele vier, ele vos guiará aonde? Em toda a verdade. Amém. Vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Esta é a evidência. O diabo apresenta qualquer coisa a você, mas o Espírito Santo que está em você diz: não, eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com o que está escrito. Vem como é que é as coisas? Pois bem, quando um cristão cheio com o Espírito Santo, tão logo cheguemos a ser, somos semente de Abraão, herdeiro de toda a promessa, assim que simplesmente caminhem, veja porque o nosso título é Pondo Pegadas na Terra, simplesmente caminhem através da terra. Que terra é esta que estamos tratando? Estamos lembrando do acontecimento de Israel entrando em Canaã e Deus dizendo: onde colocar a planta do vosso pé é sua. Então isto para nós hoje, nesses últimos dias, representa o Espírito Santo. O que temos que fazer nesse Espírito Santo para possuir? Simplesmente caminhe através da terra, é toda sua. Tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra, todas as promessas de Deus prometidas para esse tempo final, Ele próprio tem vindo. O Espírito Santo está aqui na terra para garantir isto a você, para te dar esta garantia. Ora, pegadas na terra, pegadas são como sinais, vestígios, não é? Ou pisadas, é a mesma coisa. E eu quero ler isso para vocês também, na mensagem Josué, o grande guerreiro. O profeta do Senhor disse: cada vez que ele deixava uma pegada, Josué caminhando com aquela multidão, né? Cada vez que ele dava um passo, cada vez que ele pisava, era uma possessão. Disto se trata a posição em Cristo, daqueles filhos que recebem esta adoção da parte de Deus.
pessoas que Deus pode confiar nelas como filhos e filhas, pessoas através das quais, ou sobre as quais, Deus pode dizer: este é meu filho, esta é minha filha, ouça-o, este é meu filho amado, a ele ouvi, esta é minha amada filha, a ela ouvi. Por quê? Eu estou nele, eu estou nela, ele aprendeu o suficiente, ela aprendeu o suficiente a ponto que isto, seu entendimento foi renovado, ele foi transformado pela renovação do entendimento, a sua mente não valeu mais para ele, ele recebeu a minha própria mente. Então o que ele falar estará na palavra, o que ele aconselhar estará na palavra, o que ele disser estará na palavra, porque cada dia de sua vida ele está pisando nesta terra, tomando possessão dela, do Espírito Santo, e esse Espírito Santo só o guia para a verdade, só o guia para a palavra. Amém? Sim, meus amigos, observe, cada vez que Josué deixava uma pegada, cada vez que ele pisava, era uma possessão. Josué, através de uma visão, irmãos, ele mandou ao povo que se santificasse, porque eles iam ver a glória de Deus. E o irmão Brando disse, ele teve uma visão. Deus disse a ele, em sua palavra, a palavra disse: eu lhes tenho dado a terra, é vossa possessão. Agora diga-me, se Deus disse é de vocês, o que impedia eles de possuir? O que impedia eles de possuir? Se lembrássemos um pouquinho, um momento antes de Josué estar introduzindo o povo, vamos lembrar um pouco que Moisés, depois que ele caminhou durante muitos anos com aquelas pessoas, chegou num determinado lugar que se chama Cades Barneia, e Moisés disse: vamos nos acampar aqui. E eu quero que entre os filhos de Israel, 12 homens principais, príncipes, tementes a Deus e tal, possam ir lá para olhar a terra e ver como é lá. Olhe todos os lados. Josué e Calebe e mais 10 pessoas, 10 homens. Eles deixaram aquele povo lá no deserto, num determinado lugar, e eles foram até a terra de Canaã. Foram como espias, não é? Espias. E eles olharam de um lado, olharam do outro, viram todo o exército, viram todas as coisas, e começou a discussão. Começou a discussão ali, houve já a divisão ali. E um dizia: sabe de uma coisa? Nosso povo desarmado, despreparado, esquelético, ou seja o que for, e sofremos tanto tempo, como é que vai enfrentar uma sociedade dessa? Grandes exércitos, são numerosos eles, não podemos trazer nossos filhos para morrerem pela espada dos filisteus, dos amorreus, dos hititas e tudo. Josué disse: vocês não lembram da promessa? Já esqueceram da promessa? Deus não disse? Vocês não creem que Moisés é o profeta de Deus? E Deus não tem dado prova durante todo esse tempo que está conosco? Se foi dito que a terra é nossa, não importa o que está na terra, não importa quem esteja lá, é nossa, é nossa. E eles voltaram nessa discussão. E quando chegaram que apresentaram aquilo diante do povo, imagine o povo, tudo com a maior vontade, maior desejo de entrar naquele lugar, que já tinham sofrido tanto em busca daquilo. E daí a pouco, quando escutam, 10 homens, 10 contra 2. 10 contra 2. E 10 diz: não vamos, não adianta darmos um passo, é melhor voltar para o Egito e nos entregar a Faraó de novo. Porque a terra é bonita, claro, lá é tudo que se planta, se colhe, mas vou te falar, já tem gente lá. Aí começou a divisão. E um grupo de irmãos, tão fervorosos que eram, mas daí a pouco disseram: então Deus mentiu para a gente, foi? Se a terra é nossa, como é que ela está cheia de gente? Se a terra é nossa, se foi prometido para o povo de Israel, porque lá está assim de pessoas. Então não é uma coisa legítima, já tem gente lá, é deles. Mas Deus tinha dito: é da tua semente, Abraão. O dono da terra, o que criou a terra, o dono legítimo, o único, estava dizendo para Abraão: é tua, eu te dou. Não importa quem estava lá. Agora cada um tem um pedaço aqui, cada um tem 5 metros, 4 metros, 10 metros, seja o que for. Mas de quem é isto? A Bíblia diz: os mansos herdarão a terra. E vai herdar de quem? Desses poceiros? Não, Senhor. Herdarão do dono legítimo, Deus mesmo. Deus mesmo.
E ali só teve Josué e Caleb que se manteram firmes e disseram: não, meus irmãos, Deus disse que era nosso, é nossa. Entremos e vamos possuir esta terra. E as outras pessoas disseram não. E sabe o que acontece? Todos eles, todos aqueles que descreram, todos aqueles que não confiaram, tiveram que morrer. E aquela esperança que eles tinham, tanta esperança que eles tinham de possuir, receberam a sentença de Deus através da boca de Moisés. Andarão mais um pouco pelo deserto até que estejam prontos. Só entrarão na terra os de 21 anos para baixo. Todos os outros, quer dizer, eram os portadores da semente, que saíram do Egito, mas por não terem crido, morrerão e serão sepultados, cobertos pelas pedras no deserto. Não entrarão nenhum destes que saíram do Egito. Só Josué e Caleb entrará. Veio o quanto que é importante confiar na promessa? Agora você já aprendeu o que significa Josué e Caleb. O profeta de Deus disse: Josué representa o líder do último dia. E Caleb representa os que permanecem firmes ao lado de Josué. O líder do último dia, representado por Josué, é o próprio Espírito Santo, que tem vindo neste tempo final para nos dar certeza, nos assegurar que a terra da promessa é nossa. Não importa o inimigo, temos que a cada dia colocar o nosso pé, colocar mais um, colocar mais outro, e cada lugar que você colocar o seu pé, cada pegada que você fizer nesta terra prometida, nesse Espírito Santo, aquilo é teu. Hoje você pode pisar num determinado estágio e dizer: graças a Deus, já não sou mais tentado pelo cigarro, venci isto, aquela terra é tua. Amanhã você vence mais o inimigo e diz: a bebida já não me atrapalha mais, você venceu aquilo. Amanhã ou depois você diz: eu tinha desejo por determinadas coisas, eu sei que aquilo era errado, mas agora eu venci isto. E você vai pisando um passo de cada vez, tornando-se possessor daquilo, tomando posse daquilo que Deus disse é para você, é teu. Amém. Observe aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho, talvez já venci meu tempo há muito tempo, mas eu tenho aqui algumas citações para que você saiba por que você tem que pisar de cada vez, um passo de cada vez. Na mensagem não tem mais, o profeta do Senhor disse: pegadas são possessão. Se você sabe o que é possessão, uma coisa que é tua, uma coisa que te pertence, ninguém pode tirar de você, é algo que eu possuo. Então, uma pegada que você faz nesta terra está dizendo: esse lugar é meu, ninguém me tira daqui. Pegadas são possessão. Deus disse a Josué que em todo lugar que as plantas de seus pés pisarem, ele lhes daria. Pegadas são possessão. Significa isto: portanto, vão e tome-o, é de vocês. Cada promessa no livro, tudo que Deus alguma vez prometeu, é de vocês. Amém. Mensagem não tem mais. O profeta nos ensinou estas coisas. Bem, na mensagem tomando toda a armadura de Deus, porque eu já falei muito, agora eu gostaria de, nesses 8 minutos que tenho, apenas ler estas citações de Mombrana, mais 3 citações aqui para concluirmos. Mensagem tomando toda a armadura de Deus, ele disse: Deus deu a Israel a Palestina quando eles estavam no Egito, mas eles tinham que pelejar por cada polegada disto. Cada polegada. Uma polegada é isso aqui, não é? É esse tamanhozinho aqui? É isso, uma polegada ou não? É isso, não é? Acredite que seja. Esse é uma polegada. Né? Centímetros, polegada e tudo mais. Pois bem, imagine que a planta do seu pé, quanta polegada são. Então imagine você, se cada polegada do terreno, da terra da promessa, eles tiveram que lutar contra aquilo. Então, para você colocar a planta do seu pé, ou uma pisada na terra da promessa, que é o Espírito Santo, então é uma batalha que você terá que travar, que enfrentar. Isto porque, observe isto, o Espírito Santo é para mim, irmão Rosendo, o Espírito Santo é para você. É uma terra, é uma possessão que você tem que possuir. Então lá vou eu possuir a terra. Então imagine que eu só consigo colocar um pé nesta terra se algo de mim ficar para trás.
Por isso que antes tem que fazer morrer a si mesmo, que é cruzar o Jordão. Cada vez que você se livra dos tormentos e tentações e desejos errados e coisas da carne, cada vez que você se livra de um pouco, é porque você conseguiu colocar um pé nesta terra, se fixar no Espírito Santo. Cada polegada é uma batalha que tem que ser travada. Não pense, não sonhe que Deus vai dar a você de si mesmo, que é o seu espírito, você vivendo qualquer classe de vida, qualquer forma de ser, se comportando como qualquer coisa, qualquer pessoa que não teme a Deus. Não, senhores. Você vencerá o adversário. E cada luta que você trava e você vence, então você firma um pé. Não importa se é uma grande Jericó, não importa se é uma grande cidade ou uma pequena cidade, se é um grande exército, cada dia você tem uma luta, mas você não pode parar, porque Deus está dizendo: a terra é tua, possua, lute por cada pedaço. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Veja isto aqui. Eles tinham que lutar por cada polegada disto. E ele disse a Josué: Josué, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu os tenho entregue. Assim que pisares, assim que pisadas, significam possessão. Vem, somente sigam caminhando. Caminhando. Porque as pessoas pensam: olha, como é que eu recebo o Espírito Santo? Como é que eu obtenho o Espírito Santo? Quando o irmão Brana pregou o 7º selo e as pessoas ficaram tão preocupadas, o que é que ele disse no final? Apenas sigam caminhando, porque é algo teu, mas você não recebe assim: ah, fiz uma boa ação e Deus me deu isto. Não, senhores, é uma caminhada, é um processo. Vejam, apenas, somente sigam caminhando, caminhando, avançando. E cada vez que vocês derem um passo para o reino de Deus, isso lhe pertence. E tudo que tem sido dado é possível. E tudo que se dá é possível. Mas é uma batalha. Não pense que será fácil. Ainda na mensagem, fala a rocha. Fala com a rocha. O profeta disse: é de vocês. É de vocês. Mas vocês terão que pelejar por cada polegada que vocês possuírem. Deus disse para Josué, ele repete a mesma coisa em vários sermões, viu? Todo lugar onde andem vossos pés, eu os tenho entregue. Pegadas significam possessão. Entremos a possuir nesta noite. Amém? Entremos. Pisadas são possessão. É meu. Mais um passo. É meu. Estou possuindo isto. Agora você não volte mais atrás. Não regresse. Porque nessa jornada não tem regresso. Você sempre estará indo. E indo cada vez mais até que você esteja lá. O destino é a glória eterna. O destino é a vida eterna. O destino é novos céus e nova terra, onde habita justiça. Mas para isso acontecer, você hoje tem que estar em um lugar, em Canaã, que significa estar no Espírito Santo. E para você tomar posse desta promessa, que é o Espírito Santo, tem esta batalha diária constante, para que você se torne possuidor. Ele diz: é a promessa de Deus. Veja, pisadas são possessão. Vamos e tomemo-las, é nossa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Então possua isto. As obras que eu faço, vós também as fareis. Possua isto. É a promessa de Deus. Não olhem para as circunstâncias. Não olhem quão difícil é. Possua a terra. A última citação que eu quero apresentar para vocês está na mensagem Queremos Ver a Jesus. Vamos colocar de pé. Na mensagem Queremos Ver a Jesus, o mensageiro de Deus nos ensina assim: quando Deus deu a Israel a terra prometida, enquanto ainda estavam no Egito, eles tiveram que pelejar por cada polegada desta terra. Deus disse a Josué, em Josué capítulo 1, em todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu lhes tenho dado por possessão. Portanto, irmãos, pisadas significam possessão. Alguns só podem chegar
Alguns só podem chegar apenas à margem da terra. Vai ter irmãos que vai apenas chegar na margem. São crentes fronteiriços. Chega na fronteira, mas diz, sabe, isso não é para mim. Isso é muito alto, exige muita coisa. E eu não consigo, e eu não dou conta. E a carne é fraca, e você sabe. E é melhor ficar por aqui mesmo. Acho que Deus não me ama. Acho que Deus não, eu não estou nesse plano. O que é que eu fiz para merecer isto? Isto são arrazoamentos que Satanás tenta, e não só tenta, ele coloca na mente das pessoas. Eu não mereço, o que é que eu fiz por merecer? Olha, gente, mas será possível que não está bem escrachado que isto é o diabo? Porque na realidade não é porque você merece. Deus te dará a terra, Deus te dá do seu espírito, Deus te dá a vida eterna, não é porque você merece. Na realidade não merecemos nada. Por isso a salvação é de graça. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isto é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. Não vem das obras, não é daquilo que você faz, para que ninguém fique batendo no peito, gloriando e dizendo, viu como eu sou santo? Viu como eu sou melhor do que fulano? Viu como eu consigo e ele não? Por isso que não vem, não depende do homem. Na realidade eu não mereço, não sou digno, não fiz nada para merecer, mas Ele me elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele me escolheu e me chamou. Não importa o quanto que o diabo diga que eu não posso, mas Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa quantos digam que eu não mereço, eu sei que eu não mereço nada, mas é um favor imerecido, ninguém merece, ele nos dá de graça, apenas isso. Veja, alguém pode chegar à margem da terra, alguns podem tomar a espada, que se toma com as duas mãos, e abrir caminho através dos filisteus e dos amorreus, até que eles tomem controle disto, amém. Quando você tomar controle da terra, e é hora de você se estabelecer, não importa se o inimigo vem pela direita, pela esquerda, por frente, por trás, você estará estabelecido na palavra, estará guardado no esconderijo do Altíssimo. Você estará em Cristo Jesus. Aí Paulo disse, eu morri e minha vida está escondida com Cristo em Deus. A vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vive através de você, como é que o diabo pode te tirar disto? Como é que o diabo pode te derrubar da verdade? Como é que o diabo pode colocar dúvida em você? Você está escondido em Cristo. Ele não mais lutará com você. Ele lutará diretamente com Cristo. Ele não lutará com tua mente. Ele não lutará com teus desejos. Ele estará enfrentando a mente de Cristo em você. Porque é o Espírito Santo trabalhando através de você. Para isto, ele te dirige a toda palavra. A única forma de vencer a Satanás. E está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é o que deveríamos fazer, diz o irmão Brana. Cada promessa é para nós. Pisadas são possessão. Caminhe para ela e tome-a. Deus nos tem dado. É uma promessa e é a verdade e é para nós. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude e a cada dia estabeleça essa segurança eterna em nossos corações. Muito obrigado a todos os irmãos que nos visitam, os de longe, os de perto, os que estão nos ouvindo pela internet em vários lugares. Deus abençoe o irmão Ronaldo, que está em Nevada, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela atenção, não é? Pelo apoio, pelo carinho. Deus abençoe o irmão Décio, sua filha Vivian, e a irmã Lígia, sua esposa, que está nos ouvindo em Salvador, na Bahia. Deus abençoe o irmão Adão, sua família, né, seu filho, que está nos ouvindo lá próximo a Betim. Deus abençoe a família do irmão Carlos Meira, nos ouvindo da cidade neviana, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E todos vocês, irmão Gleibson, em Jundiaí, todos vocês que estão nos ouvindo pela internet, muito obrigado pela atenção e orem por nós. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te agradecemos nesse instante por tua bênção que tem sido derramada sobre as nossas vidas, pelo amor que o Senhor tem derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E este amor faz com que nós amemos a Deus sobre todas as coisas
e amando ao Senhor sobre todas as coisas, somos ensinados e direcionados a amarmos e guardarmos a Tua palavra em nossos corações. Como diz as Escrituras, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E isto fazemos, Pai, porque Te amamos de verdade, Te amamos com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, com a nossa alma, com a nossa vida, e levamos este amor, transmitimos este amor para as outras pessoas, porque também amamos ao próximo como a nós mesmos. Se isto é bom para nós, então, Senhor, desejamos que as outras pessoas também conheçam o Deus vivo e verdadeiro, que enviou seu Filho em propiciação por nossos pecados. E agora, Senhor, no término desse trabalho, rogamos as Tuas bênçãos sobre essas pessoas que estão aqui presentes, pedindo que o Senhor dê saúde a cada uma delas e livre de todas as astúcias e ciladas do inimigo, e pedimos que o Espírito Santo cele estas vidas com a Tua verdade, Pai, e que possamos a cada dia recebermos uma libertação total, e a cada vez que nos libertarmos das coisas deste mundo, que possamos estar mais firmes nesta rocha das eras, mais firme na Tua palavra, no Teu Espírito, na Tua verdade. Esta é a nossa terra, é o nosso lugar de habitação em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares e que possamos ter um final de semana abençoados, dirigidos pelo Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos por estas bênçãos. Amém e amém.